Momoshiki descobriu de onde vem o poder de encanto da Ada? Sumire e Sarada são imunes aos poderes da dona do Sharingan? Os olhos azuis tiraram tudo de Boruto? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal. Seja muito bem-vindo. De antemão, eu já vou dizer como você pode ficar imune ao poder da Ada. E sabe como? É só dar um baita de um Rasengan no like. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com Boruto se perguntando o que foi aquela visão que ele teve. E o Momoshiki diz que mesmo que seja um pedaço, ele compartilhou a mesma visão que o Boruto teve. Então Borushiki fica se questionando se aquilo é algo que ainda irá acontecer, já que nada daquilo ocorreu de verdade ainda. E o Otsutsuki relembra aquela frase que ele disse, que os olhos azuis dele eventualmente retirará tudo da vida do nosso protagonista. Após essa conversa do Borushiki, o mangá troca de cena e vai para a conversa que o Amado estava tendo com Naruto e Shikamaru, com o Hokage dizendo que entendeu o que o Amado está tentando fazer, que para conseguir efetuar o seu plano, ele manipulou o karma do Kawaki, e nesse momento o gênio de Konoha pede para que Ada verifique se a filha de Amado era perigosa, e se ela poderia ter alguma intenção hostil com a Vila da Folha, e ela responde que aparentemente a Akebe era uma pessoa comum, e que na melhor das hipóteses, a filha do Amado não era nada parecida com a Delta. Após a resposta da Ada, o Amado diz que ele não tem a intenção de derrubar o mundo shinobi e que ele é apenas um cidadão comum, nem ninja ele é. E o Shika responde que isso foi meio anticlimático, embora como pai ele entende os motivos do cientista. Então Naruto diz que como a ressurreição da Akebe não trará perigo para a vila, ele não pretende interferir, e que assim sendo, esse é um assunto do Amado com Kawaki, e então questiona o cientista o porquê dele ter mantido isso em segredo. Amado responde que isso não era da conta deles, e que eles não poderiam fazer nada para ajudá-lo, e que ele queria seguir com cautela, já que Kawaki detesta o karma. E o receptáculo do Ishika, ouvindo isso, reafirma que ele realmente detesta a Marco, e que ele só pensava em se livrar daquilo, já que para ele, todas as coisas ruins que lhe aconteceram foi por causa do karma, mas que porém ele estava errado, pois os verdadeiros culpados foram aqueles Otsukis, e que se não fossem por esses malditos, ele não teria acabado virando saco de pancada desses monstros esquisitos, e que acima disso, a vida do seu herói não teria sido colocada em risco. E finaliza questionando o Amado, perguntando se a filha que ele quer ressuscitar não se transformará em uma Otsuki, e o cientista responde que ele realmente não sabe o que irá acontecer, já que isso nunca foi feito, mas que essa é a sua última opção. E nesse momento, a Ada pergunta ao Shika se eles poderiam terminar por hora, pois ela já estava cansada. E o gênio da vila pede desculpas por ter colocado a prioridade deles na frente da dela. E a sedutora de Konoha diz que não há problema, e que ela e seu irmão precisam se adaptar rapidamente à nova vida, e que eles conversarão novamente no dia seguinte. Então o mangá tem uma passagem de tempo, e amanhece. E no café da manhã, Boruto indaga a Ada, dizendo que já que ela quer namorar um Otsutsuki, que se ele também não seria uma opção. E assim sendo, por que ela escolheria um rabugento feito Kawaki? E ela responde que o filho do Hokage é maravilhoso, mas que porém, ele só tem 12 anos, enquanto ela tem 16. E o Boruto fica surpreso com a resposta, e diz que isso não deveria importar. E o Daimon começa a debochar dele, dizendo que ele tem aparência de criança. E nesse momento, Kawaki indaga a dona do Sharingan, perguntando se ela tinha uma parceria com o Koji, e que se ela o usou para chegar até ele. E completa dizendo que o capacho do Ishiki o odeia, mas que porém, por causa da Ada, o Koji disse que nunca iria atrás dele, e finaliza dizendo que ela deve ter barganhado a vida do Boruto pela segurança dele, pois sem isso, o dono do Karma Branco jamais aceitaria um acordo, e Ada só conseguia pensar que ele tinha dito o nome dela, e que isso a fazia muito feliz. E Daimon interrompe dizendo que aparentemente o Kawaki também tinha um cérebro, apesar da aparência que possuía, e o Boruto fica chateado, e fala que isso quer dizer que ela não se importa com ele, e que ele é só um sacrifício para os 10 caudas. Então Kawaki diz que todos que querem algo dele geralmente são uma escória, e o Daimon diz que é melhor ele ficar quieto e não quiser vomitar tudo que ele acabou de comer na porrada. E o Boruto finaliza dizendo que o único que tem motivo para estar com raiva ali é ele. A Ada então diz para chamar a Sarada e a Sumire, já que não tem garotas ali, e isso está a deixando desconfortável. As duas, porém, ficam surpresas com o convite da pretendente do Kawaki, mas aceitam o chamado. Contudo, Shikadai diz também que ele quer ir, já que ele não foi afetado pelos poderes da Ada no primeiro momento. E ele diz também que já pediu a permissão para seu pai, e que ele a deu. Entretanto, quando ele viu a sedutora, ele ficou apaixonado que nem todos os outros,
e a Sarada pensa que ele não foi afetado da primeira vez porque não a viu direito, e que assim sendo, ela também poderá ficar vulnerável com o tempo. Então, a Ada pede para que Shikadai se retire e chama a Uchiha e a representante para conversar no local longe dos meninos. O Boruto, porém, fica preocupado com as duas e pergunta se as duas ficarão bem. E o Kawaki responde que se algo acontecer, os dois as botarão para fora e que é para isso que eles estão ali. E o Daemon diz para eles pararem de falar bobagem, já que o mais forte de todos ali é ele. O mangá então troca de cena e mostra a conversa da pretendente do Kawaki com suas duas novas amigas, e com ela dizendo que nem consegue olhar o rival do Boruto diretamente nos olhos, pois ela fica toda envergonhada e que essa reação a deixa feliz, já que ela não consegue sentir isso por mais ninguém e ela acha que isso é amor. A filha do Sasuke diz que isso é normal e que acontece com todo mundo. Porém, em seus pensamentos ela achava essa fala dela bem idiota. A Sumire a indaga se ela realmente gosta do Kawaki e ela responde que não sabe dizer o porquê o seu coração dispara quando ela fica perto dele e que também ela pensa muito nele. Enquanto isso, a representante conversa telepaticamente com a Uchiha, perguntando se ela não era afetada pelo charme da Ada. E a Sarada responde que realmente ela não é afetada pelos encantos da Ada. E a Sumire diz que aparentemente ela também é imune, mas que porém as duas não podem deixar que a sedutora perceba, pois senão as duas poderiam correr perigo de vida, e que o melhor, portanto, é se fingir cativa dos poderes dela. Ada então pergunta para a filha da Sakura o que ela sente em relação ao Boruto, e a princípio ela fica surpresa com a pergunta. Porém, para que a dona do Sharingan não perceba que ela é imune aos seus encantos, a Sarada responde que ela simplesmente não pode parar de fazer o seu coração bater forte. Após essa conversa, Sumire avisa o Shikamaru que as duas são imunes aos poderes da Ada, e o Shika pergunta se ela já percebeu, e que caso não tenha, para que as duas tomem cuidado para que elas não sejam descobertas, pois isso significa que elas são capazes de matá-la, e que não é para elas contarem isso para mais ninguém, pois quanto mais gente souber, maior será a chance de um vazamento. E finaliza dizendo que se no futuro a Ada se tornar uma inimiga de Konoha, as duas são as melhores opções para acabarem com ela. E nesse momento o mangá troca de cena e mostra Momoshiki, dizendo que agora ele entende a identidade de poder de charme da Ada. Porém, o Boruto acaba ouvindo o pensamento do Momo e o indaga o que ele sabe sobre o poder de charme dela. Porém, o Otsutsuki esvazia sua mente para não pensar em mais nada, e assim o filho do Hokage não conseguir descobrir o que ele estava pensando. Entretanto, Kawaki percebe que o filho do Hokage estava conversando com o Otsutsuki e diz para ele parar de se esconder e sair. E assim termina o capítulo 76 de Boruto. Mano, em primeiro lugar, a Ada parece uma adolescente infantil, cara. A mina tem um dos poderes mais apelões do mangá e porta de maneira imatura. Tudo bem que no fundo ela deve ser uma pessoa carente e tal, já que nunca alguém gostou dela de verdade, mas a forma que ela se porta não condiz com o poder que ela possui. Agora, em relação a Sumire e a Sarada, não tem motivo lógico, pelo menos a princípio, para as duas ser imunes ao poder da Ada. A Uchiha ainda poderia se justificar por causa da sua linhagem de sangue, mas a Sumire, não consigo pensar em nenhuma justificativa coerente para isso não. E para finalizar, parece que o Momoshiki descobriu de onde vem os poderes da dona do Sharingan, porém ele preferiu não revelar ao Boruto, e eu acredito que deva ter vindo do Shibai, porém com uma modificação genética feita pelo amado, gerando assim um novo poder. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Boruto, se inscrevam no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais conteúdos para vocês. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Foi!